Olha, agora me parece que o Rodrigo Ziviani tem uma informação de última hora. Vem comigo na trilha da notícia urgente. O Balanço Geral não para, aqui uma atrás da outra. Notícia urgente, direto do Fórum Ribeirão Preto, caso Joaquim. Rodrigo Ziviani. Oi, Valentim. Olha, como a gente previu, os trabalhos já terminaram hoje, terminaram bem mais cedo do que ontem, né? Quando os trabalhos foram encerrados às 5 da tarde. Aqui ao meu lado, o Alexandre Durante, que é o assistente de acusação, vai passar para a gente alguns detalhes sobre o que aconteceu hoje aqui. Primeiramente, seja bem-vindo ao Balanço Geral, Durante. Boa tarde a todos. Hoje havia testemunhas comuns para ser ouvidas. Uma delas não quis falar, então por isso que acabou mais cedo. Foi a irmã do Guilherme Longo, a Karina. Isso, a Karina, né? E de uma forma em geral, assim, o que foi dito hoje vem em confronto com aquilo que está sendo juntado no processo. Então, a gente só usou para traduzir para os jurados, né, tudo que foi tratado e relatado ao longo desses 10 anos no processo. Qual foi a testemunha mais importante, na sua opinião, hoje, que passou a informação mais relevante? Hoje a doutora Roseli, né, que foi a pediatra, que era a chefe da UTI, né, ela deu um depoimento de bastante relevância, principalmente no tocante à questão do protocolo da UTI, na qual a criança teria que ter um acompanhante 24 horas, isso era permitido pelo hospital, e foi feita a prova de que realmente a criança não teve esse acompanhamento como o protocolo da própria UTI permite, entendeu? Então isso veio de encontro com aquilo que já está nos autos, né? E que vai ser traduzido depois para os jurados no momento oportuno dos debates. Mas o que isso significa? Isso significa que vem de encontro ao que foi dito ontem, né, inicialmente pelo pai do Joaquim, que quando ele chega na internação da criança, a criança não estava acompanhada da mãe ou de alguém na UTI, né? E ao questioná-la, ela falou que tinha ido embora para casa, porque ela tinha outros afazeres, outras coisas, e não poderia ficar lá. Bom, nesse momento, né, do julgamento, é difícil fazer uma previsão aí, se vai ou não haver uma condenação. Qual é a tua expectativa até agora? A expectativa nossa da acusação é demonstrar para os jurados tudo que foi juntado como prova no processo, e vai caber aos jurados decidir sobre a culpabilidade ou não dos réus, né? Óbvio que a gente vem trabalhando em cima disso de uma maneira bem clara, bem linear e bem transparente. O que se busca aqui não é perseguir ninguém ou condenar a qualquer preço. O que se busca aqui é a verdade. Durante, muito obrigado, viu? E parabéns pelo trabalho. Obrigado. Valentim, como eu disse, né, os trabalhos terminaram agora há pouco. Quem está aqui com a gente também é o Antônio Carlos Oliveira, que é o advogado de Guilherme Longo, vai falar com a gente um pouquinho sobre como foi a experiência dele, né, durante o dia de hoje. Antônio Carlos, pode chegar aqui, por favor? Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Eu que agradeço pelo convite. Bom, a gente tentou falar com o pai do Guilherme Longo, né, o Dimas Longo, ele passou por aqui, na entrada não falou nada, na saída também não. Eu queria saber de você, assim, ele passou alguma informação relevante, ele falou sobre a relação com o filho, o que a gente pode dizer? Sim, ele explicou de forma detalhada, né, desde a adoção de Guilherme até a sua fase adulta. Infelizmente, Guilherme se envolveu com drogas, que é um problema de saúde pública, e isso em qualquer família pode trazer alguns dissabores, daqueles mais variados, dos mais graves aos mais leves. Mas hoje ele retratou aqui de forma bem consciente que, em relação ao cão farejador, pelo cão ter farejado a roupa de Guilherme e do menino, Natália também teria passado no mesmo lugar que Guilherme Longo passou. E o cão não farejou a roupa da Natália indo até o mesmo local onde ela teria passado. Então isso coloca o quê? Coloca uma dúvida sobre o poder desse indício que Guilherme Longo ter ido até o riacho. Né? E é nesse sentido que a defesa sempre disse que através
de uma prova, um indício de prova, que é o cão farejador, não se pode condenar ninguém quando não se encontra o objeto da busca. O exemplo que eu já referenciei, se o cão vem farejando uma cocaína, chega em frente ao armário, ele para e não encontra cocaína dentro do armário, nenhum morador da casa pode ser penalizado. Então, a partir do momento que o cão sai da residência e vai até as margens do rio e não encontra o objeto da busca, ninguém pode ser condenado com base nesse indício probatório. Porque o indício probatório faz com que ele seja julgado pelo tribunal do júri. Agora, para ele ser condenado no tribunal do júri, é necessário que haja uma certeza absoluta que foi ele o autor ou partícipe do crime e que o crime existiu. E, nesse sentido, o Ministério Público e o assistente de acusação não se desincumbiu dessa tarefa. Por quê? Até o momento não se prova sequer a causa da morte do menino Joaquim. O que se tem é que ele não morreu afogado, mas não existe uma prova técnica a identificar qual a causa da morte do menino Joaquim. Não se tem a prova técnica. Ora, desapareceu doses de insulina? Sim. Aonde foi parar essas doses? O Ministério Público supõe que teria sido injetado na criança, mas não existe prova técnica nesse sentido. Então, é evidente que nós vamos cobrar do Ministério Público para que ele apresente essa prova perante os jurados, para que os jurados possam ter certeza de uma condenação, mas uma condenação dentro dos limites do processo. Se não tiver esses requisitos que eu acabei de aventar, necessariamente ele tem que ser absolvido, porque a Constituição presume que o meu cliente é inocente. Quem prova é quem alega. Quem está alegando que aconteceu do jeito que aconteceu é o Ministério Público. Antônio Carlos, nós chegamos aí ao final do segundo dia, né, dos trabalhos. Amanhã, terceiro dia, qual é a expectativa, qual é a programação para amanhã? Olha, amanhã serão ouvidos alguns peritos que foi arrolado pela defesa, no sentido de contribuir, porque a defesa não precisaria fazer e tentar fazer essa prova. Quem deveria fazer a prova é a acusação, mas quem arrolou é a defesa. Por quê? Porque o Ministério Público supõe, são ilações. Nós queremos a prova científica. Ninguém pode ser condenado por ilação. Você, como titular, representante do Estado, você acredita em uma versão e, através dessa versão, você quer impor uma condenação, que o réu seja condenado à pena máxima. Isso no direito penal não pode ser admitido. Presunção, suposição, não. No direito penal é certeza absoluta, porque, na dúvida, necessariamente o jurado deve absolver o réu. Muito obrigado pela participação aqui no Balanço Geral e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, a defesa sempre à disposição para esclarecimentos. Nós também. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Para vocês também. Valentim, é isso, né? Final dos trabalhos de hoje, segundo dia do julgamento. Falamos aí com o Alexandre Durante, que é o assistente de acusação, e também com o Antônio Carlos Oliveira, que é o advogado de defesa de Guilherme Longo. Muito cedo ainda, o julgamento deve transcorrer pelo menos até o final da semana. Como a gente disse, pode levar até 12 dias. Então, a gente ainda não tem condições de afirmar, claro, né, se deve haver uma condenação ou não. O que a gente sabe é que a acusação tenta provar que o menino Joaquim foi morto por uma dose excessiva de insulina, já que ele era diabético, e a defesa alega que não há provas da morte, né, nem da causa da morte desse menino, apenas indícios, e que esses indícios não seriam suficientes para a condenação de Guilherme. Bom, Valentim, a gente continua acompanhando o caso, obviamente, qualquer novidade, a gente volta a te chamar, afinal de contas tem mais Balanço Geral aí pela frente, né? Eu volto com você. Muito obrigado, Rodrigo Ziviani. Tá aí, ao vivo, tá? Acabou agora o segundo dia do júri. Você já está ouvindo em primeira mão, ao vivo. Agora, reloginho na tela, vamos lá. 1h04, tanto aí o lado da acusação quanto o lado da defesa do Guilherme Longo, que os dois lados fazem um trabalho, né, muito competente, cada um defendendo a sua parte, porém, né, levantando esses pontos que serão aí julgados dentro desse júri, que só está ainda no segundo dia. O Ziviani falou muito bem, podem chegar a 12 dias, como pode ser resolvido até o final da semana. E é isso que a gente vai acompanhando. Hoje, a expectativa é que durasse até por volta das 5 da tarde, agora 1h05, o júri já acabou, né, nesse segundo dia, e amanhã nós teremos, como disse aí um dos advogados, nós teremos aí os peritos que serão ouvidos, peritos esses que participaram na época há 10 anos, né, de toda aquela parte da investigação até o encontro do corpo do menino Joaquim, infelizmente, pouco tempo depois que ele havia desaparecido da casa, esse menino encontrado sem vida.